aqui. Bom, gente, bem-vindos, tá? Nossa primeira aula no Liga. Eu acho que vocês não tiveram aula com o professor Eduardo ainda. Tiveram, não sei. Acho que não. Nossa aula hoje será de matemática, alguns princípios introdutórios, né? Eu sou o professor Matheus Wingles, serei o professor de matemática de vocês, nessa empreitada. E aí, nessa empreitada, nessa empreitada, né? Esse desafio que é preparar vocês para a prova do processo seletivo, tá? Bom, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, ele foi através de incentivos do governo expandido. Anteriormente ele já teve o nome de Escola Técnica do Rio Grande do Norte, ele já teve vários outros nomes, como Cefet, Tiferne, e atualmente a gente chama do IF, né? Os IFs, né, as instituições federais, ela tem em todos os países. Na Paraíba chama IFPB, no Pernambuco IFPE, no Ceará IFCE e no nosso Rio Grande do Norte IFRN, né, no Instituto Federal, e bota a siglazinha do estado, né? Olha só, essa instituição ela tem vários campos. A gente tem um campo em Ceará-Mirim, Natal e Parnamirim, né, que é essa regiãozinha aqui. Nós temos campos em Quanguaretama, Nova Cruz, Santa Cruz, onde eu me formei, São Paulo do Potengi, na nossa região, Campos João Câmara, né, Campos Campos Macau, Campos Ipanguaçu, Campos Currais Novos, Caicó. Lá na Tromba do Elefante temos Pau dos Ferros, Apodi e Mossoró, né? Bem na testa do elefante aqui. Se a gente ampliar aqui na capital, nós temos o campus de São Gonçalo do Amarante, Zona Norte, né? Localizado na região norte de Natal, Cidade Alta, né? Localizada ali na cidade, né? Próximo da Rio Branco. O Natal Central, que é aquele próximo ao Shopping Midway Mall, né? Fica bem do lado. O campus EAD, que é onde eu faço uma pós-graduação lá. E o campus Parnamirim, né? Próximo de uma escola, né? Na mesma cidade da escola onde eu leciono. Então aqui a gente tem expansão de todo o Instituto Federal. Tudo bem? Então ele tem no estado todo. Para vocês que estão aqui em São Paulo do Potengi, normalmente fazem aqui nessa região. Então pega as cidades dessa região, né? Que é São Pedro, Santa Maria, Reló de Souza, Barcelona, São Tomé, né? Não sei se Sítio Novo faz. E eu fui cursar matemática aqui no interior do estado, né? Em Santa Cruz, um polo de matemática que era dentro do Instituto Federal, aqui em Santa Cruz, né? Atualmente o campus São Paulo Potengi também tem um curso de graduação em licenciatura em matemática, né? Aí alguns colegas meus foram para João Câmara cursar, né? Eu não fiz o ensino médio no Instituto Federal, mas eu fiz a minha graduação e uma pós-graduação no Instituto Federal, tá? Alguns colegas meus estudaram aqui no campus, né? De João Câmara e assim por diante. Então esse é o que a gente chama do plural de campus, né? A gente tem o campus Mossoró, Apodi, Macau, galera toda. O plural de campus se chama campi, é o plural, vários campos formam o campi, tá bem? Creio que a maior parte de vocês vai prestar, né, para ir para São Paulo do Potengi, né? Não sei se vocês vão querer fazer João Câmara ou Santa Cruz. Então, São Paulo do Potengi está aqui o nosso campus, né? Aqui é o nosso estacionamento. Nós temos aqui embaixo, aqui do lado, nós temos um teatro, né? Um local para fazer evento, né? Com acústica protegida. Aqui é onde funcionam os cursos técnicos, né? Eu não se lembro se tem algum prédio para cá, mas aqui é onde funciona a maior parte dos cursos técnicos. Nós temos aqui o ginásio, o estacionamento, né? Então é bem padrão, bem parecido os institutos federais. Para fazer essa prova,
né, vocês irão ter que prestar, perdão, para entrar nessa instituição, vocês irão de prestar uma prova. Essa prova, ela é constituída, né, na maior parte dos anos, né, desde que se fundou, com exceção ao ano de pandemia, que foi a análise de currículo, ela constitui-se de 20 questões de português, 20 questões de matemática e uma redação, onde pode ser carta, pode ser um artigo de opinião, pode ser um texto argumentativo dissertativo, né, variando aí o gênero, né, a área da redação, né, o gênero literário que ele pede, né. Então temos, sobre a avaliação de matemática, ele requer que você, primeiramente, letra A, né, identifique, né, identificação, e reconheça os principais conjuntos numéricos, assim como os números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Então a galera que já foi meu aluno até o 8º ano, né, a gente pegou essa região aqui, né, gente? Aumentou um pouco sobre os irracionais, né, mas até os reais com certeza a gente conseguiu ver, né? Letra B, o item B, né? A utilização de diferentes operações com números, né? Então a gente tem que saber quem são esses conjuntos numéricos, né? E além disso, a gente vai ter que saber operar, né, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação com todos esses conjuntos, tá bom? C, obtenção de expressões algébricas equivalentes, né? Então a gente vai trabalhar aqui com álgebra. Então ele pediu aqui no primeiro bloco a parte aritmética, e aqui a gente vai trabalhar com álgebra através de fatorações e simplificações, né? No item D, a interpretação e a utilização de diferentes estruturas das expressões algébricas, né? Então a gente vai ter que definir o que é monômio, binômio, trinômio ou polinômio, como a gente generaliza essas expressões algébricas, né? Letra E, a realização de operações com essas expressões, no caso monômios e polinômios, assim como a identificação daquelas expressões que representam os produtos notáveis, né, gente? O TQP, né? Trinômio quadrado perfeito, né? O produto da diferença da soma pela diferença de dois termos, né? A gente também tem, né, o cubo, né, de dois termos e assim por diante, né? Várias expressõezinhas bem triviais, né, que acontece de vez em quando, que a gente deve saber, pode cair nessa prova, tá bom? Letra F, a determinação de solução de equações, inequações ou sistema de equações do primeiro grau, como de equações do segundo grau, né? Então a gente vai ter que saber técnicas de resolver esse tipo de equações, inequações e sistemas, né? Então, equações do primeiro grau, do segundo grau, inequações e sistema de equações de primeiro grau, né? O sistema de equações de segundo grau não vai cair segundo o nosso edital, né? G, a representação em sistemas de coordenadas cartesianas da variação de grandezas, deixa eu botar aqui o laserzinho, né? Sistema de coordenadas cartesianas da variação de grandezas, identificando as grandezas direto ou inversamente proporcionais. Então a gente vai ter que saber tanto sobre plano cartesiano, né, sobre paraordenado, né, aqueles dois eixos, né, onde um é vertical e outro é horizontal, eles dois são ortogonais, e ali eu vou colocar, né, os pontos, né, ali através de um produto cartesiano. Nesse gráfico a gente consegue interpretar a função afim, né, que é em relação a diretamente proporcional, ou o que a gente chama de uma assíntota, né, ou aquelas questões sobre razões inversamente proporcionais, né? A gente resolve tanto de maneira cartesiana quanto a gente resolve por maneiras, né, de equações. Vamos seguir. É tudo que a prova exigiu, né, gente? Esse é o último edital, tá? Então, provavelmente não muda.
O registro da variação de grandeza diretamente e inversamente proporcionais, então aí já entra a questão da razão e da proporção. A utilização, né, utilizando estratégias tais como regra de 3, a simples e a composta. Quem já foi meu aluno, quem já viu minhas aulas, sabe de uma técnica que eu ensino para resolver isso aqui rapidamente. Seja no cálculo de porcentagens de juros, montante, capital, taxa utilizada no sistema de capitalização de juros simples, tá bom? Então, questões de juros simples, a prova, questões de grandezas diretamente e inversamente proporcionais, porcentagens e juros simples, o item H diz que a prova pode cobrar. E o cálculo de medidas de grandezas determinado pela razão ou pela razão ou pelo produto de outras duas, no caso, as de duas grandezas, tá? Como a densidade demográfica, né, que é a quantidade de pessoas pela área, a velocidade, gente, que é a variação, né, da distância sobre o tempo, consumo de energia, né, que também tem uma formulazinha para isso, e a escala, são questões que de vez em quando cai, né, cai mais do que menos, né, questões desse tipo. A utilização de dígitos significativos em operações envolvendo medidas como comprimentos, área de volume, capacidade, tempo ou de massa. Pessoal, estão me ouvindo bem? Alguma dúvida pode parar, tá? Para perguntar. Para que eu não fique sozinho, só passando slide explicando para vocês as coisinhas. Estão me vendo? Estão vendo bem? Alguma coisa aconteceu? Tem que falar, porque eu não estou vendo o chat. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pessoal? Pode continuar, Matheus. Ah, tá bom. Tá bom. Porque às vezes dá um chiadinho, aí eu penso que aí eu penso que a internet caiu. Deixa eu voltar aqui para vocês. Tá. Pessoal, eu tô aqui na tentativa de gravar a aula, tá bom? Para que eu possa disponibilizar para vocês depois, tá bem? Olha só. Ok. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu estava em medidas de comprimento, área, volume, capacidade, tempo ou massa, né? Ok, então a gente vai ter que trabalhar com esse tipo de medidas, né? Utilização de dígitos significativos em operações envolvendo as medidas, comprimento, área, volume, capacidade, tempo ou massa, incluindo a notação científica. Tá? A aula da gente hoje também será sobre sistema de numeração, já para introduzir tanto essa questão de notação científica, tanto como a questão de dígitos significativos, tá bom? K, a identificação de diferentes polígonos. Aqui eu já entro, né? Aqui eu já entro na ordem das grandezas e razões, né? Já aqui eu já percebo que eu vou entrar no campo da geometria. Então ele separa bem, né? As áreas matemáticas, né? Nós temos aqui a parte aritmética, que trabalha com números e operações. A parte algébrica, né? Que trabalha com as letras, equações, planos cartesianos, né? A questão das grandezas, né? Razão e proporção, né? E aqui eu estou vendo que eu já entro na parte da geometria, ok? Então, identificando dos diferentes polígonos e procedimentos necessários para calcular medidas de áreas em perímetros. Então, a gente tem que saber para essa prova todas as questõezinhas, né, que envolvem área, perímetro, né? Então a gente vai ter que saber das figuras planas mais famosas, como calcula-se as áreas delas, como eu calculo deixa eu beber uma aguinha aqui. Como eu calculo aqui a área dela, como eu calculo o seu perímetro. Então, por exemplo, a circunferência, o círculo, o triângulo, o quadrado, né, o retângulo, o retângulo e seus derivados, os seus subconjuntos de retângulos, né,
os paralelogramos, os triângulos, triângulo retângulo, isósceles, né? As figuras planas já com que eu possa fazer uma divisão de retângulos que sejam os hexágonos regulares, os pentágonos, né? E irregulares também dá para fazer se ele for convexo, tá? Dá para trabalhar bem com eles também. Então aí a gente tem área de retângulo, perímetro, né? Fórmula de Herão. São artifícios que vai nos ajudar a resolver mais questões fáceis, né? Vai nos fazer acertar questões fáceis facilmente, assim como as difíceis também, tá bom? Produção, análise e interpretação de transformações e ampliações de figuras geométricas, planos, identificando seus elementos e utilizando os conceitos de congruência e semelhança. Então aqui a gente vai ter que saber como pegar uma figura e saber redividir ela, né? Redividir, no caso, dividir ela, né? Repartir ela, de maneira que eu consiga achar congruências. Na geometria, a congruência é algo igual, né? Mais ou menos igual, né? Assim, com bastantes aspas, igual. Ou questões de semelhança, assim por diante, tá bom? A utilização de noções geométricas como paralelismo, né, perpendicularismo e ângulos no estabelecimento de relações, inclusive métricas, em figuras no caso no plano, bidimensionais ou tridimensionais no espaço. Professor, uma figura tridimensional no espaço, um paralelepípedo, uma esfera, um cilindro, um cone, são todas as figuras, né, que a gente tem no âmbito geométrico. A utilização de formas para cálculos de áreas de superfícies planas e para o cálculo de volume de sólidos geométricos. Então aqui entra a questão das fórmulas de áreas, né? No caso, a forma de Herão é uma. Né? A leitura, né, interpretação de dados estatísticos. Então a gente já entra aqui numa área chamada análise de dados, né? Então a gente tem aqui a questão de estatística, probabilidade, né, que envolve esse tipo de interpretação, tá? E esse domínio técnico, né? Então, a leitura e interpretação de dados estatísticos, bem como a realização de procedimentos de cálculo com esses dados e cálculo de probabilidades de ocorrência de um evento, normalmente aqui provável. Né? Só a gente vai utilizar também, né, a plataforma Google Sala de Aula. Todos vocês já estão na plataforma? Não, ainda não. O professor Eduardo está organizando, tá bom? Para organizar essa forma de plataforma, tá? Para a gente começar a participar junto. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Viram aí? Já tem ideias de onde vão estudar, de onde vão prestar o exame de seleção, o curso que querem fazer? Eu só sei o curso que eu quero fazer, Matheus. O resto eu ainda tô vendo. Quer fazer o quê? Meio ambiente? Edificações. Edificações. Bacana, né? Muito legal o curso de edificações. E aí, galera? Mais alguém? Então, todo mundo para São Paulo Potengi. Tá mais perto, gasta pouco, né? Bom, vamos estudar agora, gente, sistema de numeração, tá bom? Então, como é que funciona o sistema de numeração? É um conjunto de símbolos e regras que permite representar qualquer número. Dentre os sistemas de numeração existentes, o mais utilizado é sem dúvida o nosso, né, que é o sistema de numeração decimal. Né? Então, o nosso é o mais utilizado aqui. Né? Então, o sistema de numeração decimal, que é o nosso, é o mais utilizado, por ser mais simples, por nos ajudar, tá bom? Claro que para a linguagem de máquina, né, de computadores, de celulares, o sistema decimal já não ajuda tanto.
mas nós seres humanos utilizamos ele bastante, até por uma questão fisiológica. Por exemplo, normalmente temos 10 dedos nas mãos, 10 dedos nos pés, então isso facilita as nossas contas, né? O nosso sistema decimal. Como o próprio nome diz, a base é 10. Bom, esse slide estarei disponibilizando para vocês, tudo bom? Ok, galera? Ok. Show de bola. Deixa aqui colocar uma telinha branca para a gente lembrar de umas coisinhas. Olha só. No nosso ensino fundamental, a gente aprendeu sobre um negócio chamado potenciação. Potenciação. Olha aqui. Potenciação. Por exemplo, se eu trabalhar com 10 elevado a 1, eu digo que o 10 elevado a 1 é 10. Se eu estiver trabalhando com 10 elevado a 2, eu repito esse 10 duas vezes, 10k, 10 lá, e os multiplico, tá? Esse resultado vai me dar 100. Se eu estiver trabalhando com 10 elevado a 3, eu vou ter 10 vezes 10. É só repetir o 10 três vezes e multiplicar, né? Isso aqui vai me dar 1000. Se eu estiver trabalhando com 10 elevado a 4, isso aqui vai me dar 10 vezes 10. É só repetir o 10 quatro vezes e multiplicar. Não soma, tá? Não é 10 vezes 4, nem 10 mais 10 mais 10 mais 10. Não, é multiplicação. Isso aqui vai me dar 10.000. Tá bem? Se você perceber bem, se a gente perceber aqui bem, deixa eu pegar aqui a caneta. Como aqui é 1, aqui vai ser 0. Isso em relação a 10, tá? Só a 10. Como aqui é 2, o resultado vai me dar 2 zeros. Como aqui é 3, o resultado me dá 1 seguido de 3 zeros. Como aqui é 4, aqui vai 1 seguido de 4 zeros. Tá bom? Então, quer dizer que 10 elevado a um número qualquer vai ser igual a esse número seguido de quantos zeros for o n? N zeros. Então, assim, professor, já estou introduzindo a álgebra para vocês. Então, por exemplo, 10 elevado a 5 é 1, seguido de 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Que vai me resultar em 100.000. 10 elevado a 6 é 1, seguido de 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui é o famoso 1 milhão de reais. Então, aqui é a potência em relação à base 10. Né? Lembrando que potenciação tem alguns termos. Se eu tiver 10 elevado a 2, que eu sei que vai dar 100, 10 vezes 10, vai me dar 100, né? Lembrando que esse cara aqui a gente chama ele de expoente.
Esse cara a gente chama ele aqui de base. Opa. Sumiu tudo lá, mas dá pra... Acabei clicando aqui no botãozinho que não era pra fazer. Deixa eu só repetir aqui, ó. 10 elevado a 2 igual a 10 vezes 10 igual a 100. Cliquei de novo. Ah, minha gente. Deixa eu fazer aqui. Última vez aqui, só para tentar. Tô clicando no botão errado, aí eu apago tudo que eu fiz. Deixa eu botar aqui igual a 10 vezes 10 igual a 100. Pronto, agora vai dar certo. Esse cara aqui é o expoente. Esse cara aqui de baixo, a gente chama ele de base. Aquela multiplicação que a gente viu ali é a expansão, né, da nossa potência. Expansão. E o resultado, esse cara aqui, é o que a gente chama de potência. Normalmente a gente também fala assim, né? 10 elevado à potência 2 dá como resultado a potência 100, tá bom? Mas em termos sérios, né? Definição, é assim que a gente determina a potenciação, tá bom? Então, por exemplo, se eu pegar esse número aí, 2356, então a gente tem o seguinte número: 2356. A gente pode separar esse número como assim, ó, 2000 mais 300 mais 50 mais 6. E nisso a gente já pode escrever dessa forminha aqui, ó. Pode escrever 2000 como 2 vezes 1000. Três vezes 100. 5 vezes 10. Mais 6 vezes 1. E se eu lembrar da potenciação, eu até não comentei com 10 elevado a 0, né? Porque acabou apagando. Mas 10 elevado a 0 é 1. 10 elevado a 2, perdão, a 1. Dez elevado a 1 é 10. 10 elevado a 2 é 100. 10 elevado a 3, é só lembrar da ideia dos zeros, 1 seguido de 3 zeros, 1000. Então esse cara ali, a gente pode reescrever ele da seguinte forma: 2 vezes 1000 é 10 elevado a 3, mais 100 é 10 elevado a 2, então seria 3 vezes 10 elevado a 2. 10 é 10 elevado a 1, ou seja, 5 vezes 10 elevado a 1. E 6 vezes 10 elevado a 0, que é 1. Perceba que as potências, elas estão em ordem decrescente, ó. 3, 2, 1.
e 0. Tá bom? Então, por isso nosso sistema é decimal, porque eu sou feito com multiplicações com bases 10. É isso que identifica nosso conjunto, né? Nosso conjunto é decimal. Onde esses carinhas que a gente escreveu aqui, o 2, o 3, o 5 e o 6, são os algarismos do nosso sistema. Bom? Quem são os nossos algarismos? 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Esses são os nossos algarismos. Com ele a gente forma qualquer número. E aqui é o símbolo da nossa base. Base 10. É um sistema posicional, né? Também, dependendo da posição, vai alterar o valor. Tranquilo, gente? De boa na lagoa aí com esse sistema? Deixa eu ver aqui se a gravação tá dando tudo certinho. Acho que deve estar. É só uma curiadinha aqui. Só para ver se está tudo ok. Tá sim, tá tudo ok. Deixa eu ver o áudio. 100 é 10, né? Nosso conjunto é decimal. Tem que testar, né? Onde esses carinhas que a gente escreveu. Show de bola. Tá gravadinho direitinho. Mais tarde eu disponibilizo para vocês. Tá? Deixa eu tirar aqui essa imagem de fundo. Só para voltarmos à nossa aula. Vou passando, tá? Então, olha só. 200... então, 2000, né? 356 é assim que a gente escreve, né? Um errinho de digitaçãozinho aqui, tá? O zerinho aqui em cima. Aqui é 1. Então, se tiver vírgula, professor, como é que faz? Continua a queda do zero, tá? Então, 200, eu sei que é 2 vezes 100 e o 100 é 2 ao quadrado. Então, tá aqui, ó, 2 vezes 2 ao quadrado. 40 é 4 vezes 10 e 10 é 10 elevado a 1. Então, 4 vezes 10 elevado a 1. 3 é 3 elevado vezes 1. Então, ou seja, é 10 elevado a 0. Vírgula 7, então eu do zero vou caindo para a questão dos números inteiros, né? Atrás do zero vem o menos 1, menos 2. Então esse 7 é 7 vezes 10 elevado a menos 1. Então 7 vezes 10 elevado a menos 1. E 6 é 6 vezes 10 elevado a menos 2, tá? E aí por diante, tá bom? Não deixa de ser um sistema de base 10. Tranquilo? Para facilitar, a gente gosta de dividir, né? Até para nossa leitura. A gente divide em ordens e classes, tá bom? Então, como é que a gente divide as classes? As classes são divididas em 3 em 3, tá? Então, divide 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, tá bom? Então, eu tenho um número, esse aqui, né? E eu não sei como falar ele. Eu sei que esses números dividem unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena e centena. Sempre, né? Então aqui vai ser unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena e centena. Tudo bem? Então temos unidade, dezena e centena em todos.
Só o que vai mudar é a classe. A classe a gente faz da direita para a esquerda, tá? Então a gente sempre faz assim, da direita para a esquerda. E aí, quando a gente faz da direita para a esquerda, a gente divide em três números, né? Cada unidade dezena de centena, unidade dezena de centena. A primeira classe será a classe das unidades. A segunda classe dos milhares. É por isso que a gente fala 1000. E a terceira classe é a classe dos milhões, tá bom? Então, classe dos milhões. Unidades, milhares, milhões. Pode ter mais? Pode. Bilhões, trilhões, quadrilhões, quintilhões e assim por diante. É infinito pensar nesses números, tá bom? E aí, como é que eu faço para falar o número? Então, se eu olhar aqui esse primeiro, ele é centena, dezena e 8. Então, ó, centena, como é que é 1 em centena? 100. Como é que é o 4 em... Deixa eu ver só aqui o que foi que houve. Como é que é o 4 em... como é que se diz? Deu certo. Como é que é o 4? Deu aqui um equívoco. Descartar tintas. Vamos lá, filhote. Tem. Pronto. Então, como é que é o 4 em dezena, né? O 1 é centena é centena, a gente fala 100. O 4 ele é dezena, a gente fala 40. E o 8 é unidade, então a gente só repete o 8. Mas a classe é milhões, então esse número é 148 milhões. 2 em 70. Matheus. Oi? Parou de apresentar. Ah, parou? Então deve ter sido isso, o equívocozinho. Eu estava sentindo aqui, ouvindo aqui. Vou colocar aqui. Realmente, parou. Creio que foi um bugzinho. Quando chegar, avisa. Pronto. Chegou? Chegou, Matheus. Ah, legal. Show de bola. Então a gente tem unidade dezena de centena, né? Então a gente tem 2. Obrigado, tá, gente? 2 centena, 200, 1 dezena, né? 1 dezena, 10 e 5 simples, né? 5. Aqui nós temos 196, né? 196. O 1, então aqui é, perdão, 215, né? Somando tudo, como eu estou na casa dos milhares, aqui é 215 mil. E aqui é 1 centena, 100, 9 dezena, 90 e 6 unidades simples, né? Esse número é 148 milhões, 215 mil, 198. E as unidades é o que eu falo, né? Pessoas. Pessoas curadas do Covid, né? Então, pessoas curadas do Covid. Então, pessoas curadas é a unidade, né? Escrito por extenso, fica 148 milhões, 215 mil, 196, né? Isso é bem tranquilo, a gente vê isso no ensino infantil, no 6º ano e aí por diante. Classes. Bom, as classes, elas são contadas também da direita para a esquerda, ou seja, nesse sentido aqui, ó. E aí, minha contagem começa aqui, ó, no primeiro número. Então, esse é o primeiro, a ordem, né? Classe a gente já falou. A ordem do mesmo sentido das classes. E aí, a cada 3 ordens, nós temos uma classe, né? Então, nós temos 8, 8, 8, 2. Então, esse aqui é o primeira classe, segunda classe, terceira
quarta, quinta e sexta e a sétima. Então esse é um número que possui 7 ordens, né? A sétima ordem aqui, tá bom? Claro que o número de classes e ordens são infinitos, porque eles representam todos os números que a gente pode conseguir encontrar. O número, ele é uma ideia de quantidade. Então, quando eu penso no número, eu penso numa quantidade, né? Quando a gente quer vender alguma coisa, aí a pessoa diz: e aí, você quer vender essa bicicleta? Aí o rapaz disse: eu quero. Aí o cara disse: quanto é? Eu disse: não sei. Ele disse: me diga um número. Né? Ou seja, representa a quantidade que eu vou gastar para ter a sua bicicleta. Numeral é a maneira de como falamos ou escrevemos o número, né? Então, quando a gente fala, né, escrevemos, a gente chama isso aí de numeral. Valor absoluto e relativo são duas definições muito tranquilas, tá? De a gente aprender um pouco sobre sistemas de numeração, tá bom? Eles são muito importantes para a gente. É o valor, por exemplo, o valor absoluto. É o valor do número, não importa a sua posição, não importa a sua classe, a sua ordem. Ou seja, eu quero o próprio algarismo. Então, se a gente tiver um número 2548, eu quero o valor absoluto do algarismo 5, ele vai ser o próprio algarismo, né? Se eu quiser o valor absoluto do algarismo 5, que nesse caso tá como 548, né? 500, o valor absoluto dele é o próprio 5, né? Então, tá aqui, letra A. Relativo ou posicional. Lembre-se que o nosso sistema ele é o que? Posicional. Por quê, professor? 256 é diferente de 265, que é diferente de 625. Tá? É diferente do sistema egípcio, né? Por exemplo. Se não me engano, aqui é 10 e 1, que dá 11. E aqui, ó, também é 11. Eu mudei os dois, mas continua sendo 11. Aqui não. Nosso sistema, mudei a posição dos números, me resulta em outro número, tá bom? Então, o valor posicional do 5 aqui era 5. Já o valor absoluto do 5 era 5. Já o posicional é diferente. O posicional eu vou levar em consideração a sua ordem e a sua classe. Então, por exemplo, qual o valor posicional do algarismo 3? Se eu olhar no número 4.327, esse 3 aqui ele representa 300. Então ele está na terceira ordem, na primeira classe, né? Então ele é terceira ordem, ele é centena, primeira classe ele é simples, né? Unidades simples. Então nós temos que o valor posicional, a posição dele é 300, letra C. Pessoal, sucessão de números naturais. Olha só. Sucessão de números naturais é a quantidade de números, né, de uma sucessão de números naturais. Como a gente calcula isso? O último número subtraído menos o primeiro, e aí eu tenho que somar 1, tá bom? Por que eu tenho que somar 1? Deixa eu dar uma explicada aqui para vocês. Se eu tiver um número, quiser saber quantos números eu tenho de 1 a
Quantos números eu vou querer saber de 1? De 1 a 20. Quando eu faço 20 menos 1, o que vai me resultar é que entre 20 e 1 eu tenho 19 números. Eu tenho 19 unidades. A diferença de um para outro é 19 unidades. Então, se eu pensar eu não vou conseguir fazer uma retinha numérica aqui perfeita, mas aí eu posso tentar em fazer algo aqui, tá? Então, se eu pensar... Eita, peraí, deixa eu apagar aqui. Foi curtinho. Então, se eu pensar em uma reta, né, de 1 a 20, se fizer 20 menos 1 vai me dar 19. Se eu pensar na ideia de reta, pensando na ideia de reta, eu vou ter o seguinte, né? Eu vou ter aqui o 0, 1, 2, 3, podia ter feito um exemplo menor, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pronto. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Se eu fizer essa continha aí, que eu falei para vocês, eu vou estar dizendo assim, ó, entre 20 e 1, né? Eu vou estar com, ó, galera. Deixa eu fazer aqui. Eu vou estar com... Ih, coisa feia. Que é muito grande, né? Ficou feinho. Deixa eu ajeitar aqui. Esse agora vai. Não ficou 100%, mas ficou melhor. Marrom menos, né? Então eu vou ter, ó, a diferença deles dois, né? Acabei ainda fazendo o que eu não queria ter feito. Deixa eu só fazer aqui mais uma última vez. Tenha um pouquinho de paciência. Do 1 para o 20. Misericórdia. Vamos lá, gente. Última vez aqui para tentar explicar a vocês aqui. De 1 a 20. Quando eu faço a subtração, sou bem teimoso. 19 números, né? Eu vou fazer agora duas retas numéricas, que é para não ter bronca. Vou fazer outra aqui embaixo. Eita, caramba. Hoje tá difícil, hein? Mas eu não vou passar essa vergonha, não. Vou fazer bem direitinho. Vou fazer outra aqui. Bem chique. Essa deu certo. Pronto. Então, olha só. Se eu fizer aqui, ó,
do 1 ao 20, aqui eu vou ter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tá torto porque eu queria terminar aqui. Então tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tá bom? Então quando eu faço aquele cálculozinho lá, eu estou identificando que entre o meu amigo 1 e 20, eu tenho todos esses numerozinhos aí. Tá bom? Todos esses numerozinhos, que são 19 números. Ok? Pode ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Perceba que do 1 ao 20, na frente do 1 eu tenho 19 números, né? Que eu tenho o 2, o 3, o 4. Esse, somando todos esses números aqui, eu tenho 19 números na frente. Mas eu tenho que contar esse valor aqui, né? Porque eu quero que o 1 entre nessa inclusão, né? Então, para ele entrar, eu pego o último menos o primeiro. E aí eu somo 1. Aí realmente me dá 20. Perceba que agora eu tenho 20 números. Entre 1, né, contando com ele, ao 20, eu tenho 20 números. Tá bom? Mas se eu quisesse evitar contar esse cara aqui, o 12, quiser saber só até o 19. Entre 2, aqui o 2. Ou seja, eu quisesse os valores entre 1 e 20. Sem contar eles dois no extremo. Ou seja, eu não quero contar nem um 2, nem um 20. Então eu sei que quando eu faço 20 menos 1, eu quero saber, eu estou descobrindo quantos números tem na frente do 1 até o 20. Que vai me dar 19. Mas aí eu estou tirando o último número, né? Eu estou excluindo, eu quero só o que está entre, né? Ou seja, do 2 ao 19. Então eu tenho 18, né? Então eu vou pegar esse 19, tirar 1 e me dá 18. Essas palavras que a gente utiliza isso é chamado inclusive, né? Inclusivo ou inclusive. O texto da questão bota assim, ou exclusive. Inclusive eu estou adicionando o extremo 1 e 20. Exclusivo eu tiro os extremos, eu quero só os números do meio. Deu para entender, gente? Sei que tá uma baguncinha, mas fazendo o máximo que eu posso. Tudo bem? Eu entendi. Show de bola. Bom, a melhor forma de entender o assunto é fazer questões, né? Ter o conteúdo e fazer questões. Então vamos mandar brasa. O sistema de numeração que utilizamos hoje foi criado pelos hindus e divulgado por outros povos árabes em suas viagens. Por isso ele é conhecido como indo-arábico. Uma das características desse sistema é chamado princípio do valor posicional. Então, o princípio do valor posicional, recapitulando, é o valor do algarismo importando, né? Eu quero saber a classe e a ordem dele, né? Então, 555, o algarismo 5 vale tanto 5, que é essa posição, a primeira aqui, 50, né?
essa outra posiçãozinha aqui. Então, ele pode valer 5 nessa primeira posição, 50 nessa segunda posição e 500 nessa terceira posição. Opa. Assim, 50 ou 500. Dependendo de sua posição. Quando escrevemos o número 60.789, qual o valor do algarismo 6 é? Né? O valor, quando escrevemos o valor do algarismo 6 é. Né? Então, perceba que 6 está na posição de dezena da segunda classe, que é a classe de milhares. Então, ou seja, ele é dezena da segunda classe, que é a classe de milhares. Então, 6 vira 60 mil. Letra D. Que eu estou querendo valor posicional. Né? Seguindo o bonde, temos: quantos algarismos são necessários para enumerar as 500 páginas de um livro? Então, bora lá. Bom, gente, para fazer esse mapeamento, a gente tem que botar o seguinte na cabeça: resolução. Primeiro, a gente tem que calcular os números. É um livro, né? Então, os livros, ele é numerado de 1 a 9, né? 1 a 9, que são números com um algarismo. Então, de 1 a 9, números com um algarismo. Né? Então, como é que a gente calcula? O último menos o primeiro vai mais 1, né? Eu quero todos os números, então é um inclusive, né? Vai me dar 9 algarismos. Né? Perdão. 9 algarismos, 9 números, né? Só que cada número é formado por um algarismo, né? Então, 1 vezes 9 vai me dar 9 algarismos. Bom, o segundo caso é achar números com 2 algarismos, que são os números de 10 a 99. Lembrando que são os números de 2 algarismos. Números com 2 algarismos. Então, para calcular quantos números são, eu tenho que fazer o 99 menos 10, o último menos o primeiro, e tenho que incluir, né? Então, mais 1, que vai me dar 90. Então, eu tenho 90 números. Só que eu quero saber algarismos. Como a resolução já fala, são números com 2 algarismos, cada um é 2 vezes 90, que vai me dar 180 algarismos, né? Então, estou contando quantos números tem nesse intervalo e depois eu conto os algarismos, né? E agora, números com 3 algarismos. Então, os números com 3 algarismos vai até o 500, que é a última página. 500 de 100 a 500, que é a última página. E aqui são os números com 3 algarismos. Então, eu vou fazer 500
menos 100 mais 1, que vai me dar 401 algarismos, perdão, números. E se eu multiplicar por 3, que é a quantidade de algarismos, que cada número tem, isso aqui vai me dar 30.203 algarismos. Então, recapitule. Eu tenho números com um algarismo, números com 2 algarismos e números com 3 algarismos. Agora é só somar, galera. 1.203 mais 180 mais 9. Isso aqui vai me dar 2 vai 1. 9, 3 e 1. 1.392 algarismos. Show de bola? Seguindo o nosso estudo. Uma rua possui 1.250 casas. Quantos algarismos são necessários para se enumerar todas as casas, né? Então vamos seguir, né? Vamos desenrolar aqui. Como é que a gente faz? Do mesmo método do outro, só que o outro parou em 500, né? Que eu vou ter números com 4 algarismos, né? Que é de 1.000 a 1.250. Então, mesma coisa, né? Números de 1 a 9, que é números de um algarismo. Eu vou fazer 9 menos 1 mais 1, que é 9 números. Já vou fazendo aqui, ó. 2 de 10 a 99, que são números de 2 algarismos. 99 menos 10 mais 1, que vai me dar 90 números. Números com 3 algarismos, que é de 100 a 999, né, que vai dar 999 menos 100 mais 1. Isso aqui é 999 mais 1, 900 números. E com 4 algarismos é o do 1000 ao que a questão pede, né? 1250, que é igual, perdão, que é igual a um dos pontinhos aqui, 1250 menos 1000 mais 1, que vai me dar 251. E agora a gente vai mapear quantos algarismos são. Então aqui eu tenho números com algarismo 1 vezes 9, que é 9. Então aqui é quantidade de algarismo. Bom, que é 9 algarismos. Aqui é 90, são números com 2 algarismos, então é 2 vezes 90, que vai me dar 180 algarismos. Aqui são números com 3 algarismos, então é 3 vezes 900, que vai me dar 2.700 algarismos. E por fim, 4 vezes 251, que são 251 números com 4 algarismos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20, vai 2, 8, 2. 1004
1000 mais 4, né? 1004 algarismos. Show de bola? Então fechou aqui. Isso aqui é um S, tá, gente? Meu S fica bem colado no O. Fica tão fundido que o próprio O parece um S. Então vamos somar, galera, né? Tenho 1004 mais 2700 mais 180 mais 9. Então aqui dá 13, vai 1 com 8, 9, 8 e 3. Então a gente vai ter que gastar 3.893 algarismos. Tá bom? Então, bem legal essas técnicazinhas. No 4. No sistema decimal de numeração, um número tem 3 classes e 7 ordens. Então esse número. Então eu tenho 3 classes, né? Então eu tenho terceira classe, aí tem um pontinho, né? Deixa eu fazer assim: 1, 2, 3, primeira classe, 1, 2, 3, segunda classe, 1, 2. Eu tenho só 7 ordens, né? Então aqui a ordem parou aqui. Tá bom? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ordens, tá? Quantos algarismos vou ter? Gente, se a gente reparar bem, o número de ordens é a quantidade de algarismos. Logo, eu vou ter somente 7 algarismos. Que só tenho 7 ordens. Bom. 5. Conforme o texto 1, que não é necessário para a nossa questão, por isso que nós não o utilizamos. O verbete diversidade encontra, né? Verbete diversidade encontra-se na página 1064, dicionário Wise. A opção que apresenta a quantidade de algarismos utilizados para numerar a página 1 até a página que se encontra o verbete então a gente vai ter que fazer o mesmo cálculo, tá? Só que a gente tem o seguinte: das questões anteriores temos o seguinte, né? Que números com um algarismo dá 9, com 2 algarismos dá 180, com 3 algarismos 2.700. Então a gente vai só ter que calcular com 4 algarismos, né? Então eu sei que primeiro de 1 a 9 nós temos a quantidade de algarismos são 9. Na segunda nós temos de 10 a 99, e a quantidade vai ser 90 algarismos. Isso, vezes 2. De 100 a 999 são 2.700 algarismos. E agora a gente vai ter que saber de 1000 a 1064. Se a gente for calcular a quantidade de números, vai ser 1064 menos 1000 mais 1, que é 65 números. Números, a gente indica assim, ó, N, número, plural, números. E como são números com 4 algarismos, então é só fazer 65 vezes 4. Dá 22, 24, 260. Então nós vamos ter 260 algarismos. Soma geral, então vai ser 260 mais 2.700 mais 90. Perdão, né? Aqui não é 90, aqui é 180, né? Desculpa. Que são de 99 a 10, subtraindo da 90 vezes 2, 180, tá? Desculpa.
Só um equívocozinho aqui. 180 mais 9. Não é isso mesmo? 99 menos 10. Isso aí. Somando dá 9. Aqui dá 14. Vai 1, 3, 10, 11. Com 1, 3. 3.149, né? Que é a resposta, a letra D. Deus é mais. Vamos lá. A diferença entre o maior número de 4 algarismos diferentes e o menor número de 4 algarismos também diferentes. Então a gente tem que ter o maior número com algarismos diferentes, tá? Vamos calcular esse número. Então ele tem 4 algarismos, né, gente? Então 1, 2, 3, 4. Para ele ser maior, na maior ordem, eu vou colocar o valor maior, que no caso seria o 9. Mas aqui eu não posso mais colocar 9, porque eles são algarismos diferentes. Então aqui eu tenho que botar 8, que é o segundo maior, que o 7. E aqui o 6. Já para o segundo caso, que o algarismo é o menor, 1, 2, 3, 4. Então, para ser menor, eu ponho o menor algarismo aqui. Eu não posso botar 0, né? Porque senão fica número 3 algarismos, tem que botar 1. Depois o outro menor, que é o 2. Eu não posso repetir 1. Depois o 3, depois o 4. Então, esse é o maior com 4 algarismos diferentes. E esse é o menor com 4 algarismos diferentes. Então, subtraindo, eu vou fazer 9, 8, 7 e meia. Menos 1, 2, 3, 4. Vai ficar 2, 4, 6, 8. 8.642, letra A. Assinale a alternativa que apresenta o número de algarismos utilizados para enumerar 180 páginas de um livro, né? Bom, como a gente sabe, de 1 a 9, de 1 a 9, nós temos 9 algarismos. De 1 a 9, 9 algarismos. De 10 a 99, nós temos 180 algarismos. E agora a gente vai ter que calcular de 100 a 180, que é 180 menos 100 mais 1, que vai me dar 81. Como é 3 algarismos, é 3 vezes 81. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 8, 24. 243. Somando, galera, é 180, tá? Faltou 0 aqui. 243 mais 180 mais 9. Isso aqui vai me dar 2, vai 1, 5, 13, vai 1, 3, 4. 432, letra C. 8. Em um número de 5 algarismos, as duas primeiras ordens trazem 0. O algarismo das centenas é 4. 7 tem o maior valor posicional. E o algarismo de maior valor posicional é o 2. E ele está perguntando que número é esse, né? Eu disse maior valor posicional. Tem valor posicional de 7.000. Então, bora lá. Então, um número de 5 algarismos, né? 1, 2, 3, 4, 5. 7 ordens, né? Eu tenho que as duas primeiras ordens trazem zeros. Então, aqui vem 0, 0. No caso, o 4 é centena. Então, como não fala qual é a classe, então deve ser da simples, com certeza. 7, o valor posicional é 7.000, que é esse aqui. E 2 está na última ordem, né? Que é a maior possível. Então, o número é 27.400, letra... Eita! Letrinha A, tá bom? Galera, seguinte. Para concluir a aula, vamos só dar uma recapitulada em sistema de numeração romana. Tá? É um sistema bem antigo, mas utilizado até hoje, principalmente no edital de vocês. Vai ter inciso 1, 2, 3, 4, né? Leis, né?
datas assim em relação a séculos, né? Ele ainda é bem utilizado, tá bom? Não entrou em esquecimento não. Ele é utilizado através dos símbolos I, V, X, L, C, D, M. A gente faz qualquer valor com ele. Lembrando que eu não posso repetir um símbolo desse 4 vezes, só posso repetir até 3 vezes, tá bom? E aí eu tenho que o I vale 1, o V vale 5, o X vale 10, o L é 50, o C é 100, o D 500 e o M 1000, tá? Para entender a leitura do romano é muito fácil. Quando a gente tem os valores iguais, a gente soma. Então, por exemplo, I, né? 1 mais 1, 2. X e X, 10 mais 10, 20. Agora, quando o símbolo da esquerda são maiores que o da direita, a gente também soma, tá bom? Então, perceba que é 10, 5, 1 e 1. Então, perceba que o da esquerda sempre é maior. Então, soma a galera. 10 mais 5, 15, mais 2, né? 17. Perceba, 100, 50 e 1. Da esquerda sempre é maior. Quem vem antes é maior. Então, é 100, 50 mais 1, 151. Agora, quando o menorzinho vem antes, a gente vai ter que subtrair. Como assim? Perceba que aqui é 1 e aqui é 5. Então, eu estou aqui, está dizendo assim, ó, 5 perca 1, aí eu perdi, virou 4. Perceba que aqui é 10 e aqui é 100. Então, o 10 veio primeiro. Então, eu vou fazer 100 perca 10, aí fica 90. Aqui é 10 perca 1, é 10 menos 1, 9. Tá bom? Para escrever a partir de 4.000, tá? Porque o 1000 a gente consegue fazer assim, ó. 1000 é aqui, ó. Posso repetir 3 vezes, né? 1000 mais 1000 mais 1000, 3000. Posso fazer até o 3000, né? Que é o M, 3000. 900 vai ser o C e o M. No caso, 1000 perca 100, fica 900. E 99 é pegar o 10 e tirar do 100. Então, aqui está o 3.999. Eu cheguei no limite. Então, quando eu quiser escrever a partir de 4.000, eu vou fazer o 4, que é assim que se escreve, e botar uma barrinha de 1000, a famosa barra de 1000, tá bom? Então, o 4 multiplica por 1000. Então, quantas barras eu botar aqui, mais 1000 vai aparecer, ou seja, só multiplicar por 1 seguido de 3 zeros, quanto forem elas. Perdão, botei 7 aqui, é 8. Corrigir aqui, pronto. 8. 8 vezes 1000, 8.000. Que é 9. Só que eu tenho duas barrinhas de 1000, então botei 1000 aqui, 1000 aqui. Então, o número é seguido de 3 zeros mais 3 zeros, né? Então, aqui vai dar 6 zeros. Então, 9 milhões. Perceba aqui que eu botei duas barrinhas aqui, né? Me dando 6 vezes 1000 vezes 1000, que é 1 milhão. E aqui é o 40 vezes 1000. Então, aqui é 6 milhões e 40 mil. Tá bom? Galera, também a gente pode utilizar ele em relação à datação. Como assim? Você vai olhar para o século, tá? No caso, datação de século. Você vai olhar para o século. Então, 1242. Você vai tomar esse cara aqui, ó. Isso aqui. É 12. Se os outros dois forem 0, continua sendo 12. Agora, se ele mudar, não for 0, eu vou ter que somar 1. Então, aqui vai ser 13. É o que a gente chama de século 13. Tá bom? Então, século 13, X e Y. Então, por exemplo, 1200. Eu pego isso aqui, é 12. Mas como eu tenho 0, continua sendo 12. Então, aqui é o século 12. Mas se eu tiver 1201, perceba que os dois últimos é diferente de 0. Então, eu vou somar 1 ao 12. Tá bom? Então, por exemplo, o ano 5100. Vou pegar esses dois aqui, ó. Então, é século 51. Agora, se eu tiver 5101, então eu vou pegar o 51. Como esse aqui é diferente de 0, vou somar 1
Eu estou no século 52. Tá bom? Show de bola? Então a gente pode anotar os séculos com os símbolos romanos dessa maneirinha. Ok? Pessoal, dúvidas? Não, Matheus. Show de bola, Juninha. Deixa eu aqui descartar aqui. Pessoal, foi um prazer estar com vocês, tá? Eu não sei se passou rápido, se passou devagar, não sei. Se tiverem dúvidas, por favor, podem perguntar, fiquem à vontade, tá bom? E aqui a gente encerra nossa aula de hoje, tá bom? Um cheiro no coração de vocês. Passarei logo em breve o material. Aproveitem o máximo possível, tá? E interajam, se dediquem, estudem, que se Deus quiser, a vaga é de vocês esse ano, tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Valeu, Matheus. Tchau, Matheus. Tchau, tchau. Agora que eu vi que minha webcam estava desligada, nem me despedi.